Olá, meu nome é Leandro, eu tenho 25 anos, faço hoje, e eu luto contra o suicídio há 3 anos, 3, 4 anos. Bom, suicídio, 3, 4 anos. Desejo e vontade de morrer e desejar todos os dias morrer há uns 7 anos. Bom, e neste vídeo eu vou contar realmente no dia do meu aniversário, eu vou contar exatamente realmente o quanto que se hoje eu faço 25 anos, foi porque realmente a Barbie Monster High, mas Monster High só existe por causa da Barbie, impediu que eu me matasse aos 20 anos. Eu vou contar isso hoje. Realmente tudo aquilo que eu devo a esse universo. E como que ele realmente me salvou. Não é isso aí. Vamos nessa. Não vai ter aquela intro porque eu não sei o quão longo vai ser este vídeo. Eu tentarei fazer o mais breve possível, mas eu também não vou... Enfim. Mas, bom, se inscrevam, compartilhem, comentem, deixem seu joinha, o caso não, porque, enfim. Sei que muitos não vão ver esse vídeo porque não é interesse de ninguém, realmente eu admito isso, mas eu quis contar isso no dia do meu aniversário, porque eu acho importante, para mim, pelo menos. Bom, vamos nessa. Pois muito bem, vamos começar falando que se eu realmente, hoje, eu realmente, embora eu faça hoje terapia, eu demorei para fazer isso. Demorei uns 16 anos para fazer isso. E nestes 16 anos, dos 8 até hoje, se eu sou assim hoje, é porque nesses últimos 16 anos eu simplesmente me odeio. Eu não posso fazer rodeios aqui. Eu luto hoje contra um ódio absurdo que eu tenho contra mim mesmo. Tudo isso porque não quero falar minha confiança em mim mesmo, mas algo nesse nível, tipo, foi destruída aos 8 anos. Isso na escola. Tá, não foi realmente destruída. Eu destruí. Foi um pequeno mal entendido que hoje eu vejo o quão é tão simples aquilo. O quão era tão simples, só tinha que perguntar. Tudo bem que a outra pessoa que falou algo pra mim poderia também ter falado de outra forma, ou ser pelo menos mais clara. Mas pelo menos eu poderia ter perguntado, enfim, tem tanta coisa que eu poderia ter feito. Mas essa coisa tão simples literalmente acabou com a minha cabeça nesses últimos 16 anos. Eu vou contar onde que a Barbie entra nessa história, tá bom? Tanto na minha infância que tudo bem que eu fui infeliz, fui, mas eu fui bem menos infeliz do que eu poderia ter sido se não fosse pela Barbie. A Barbie e o universo das bonecas foi a que fez minha infância muito feliz. Quer dizer, feliz. Minha adolescência foi só confusa e não tão boa assim. Poderia ter sido ótima se não fosse por aquilo que rolou lá atrás que eu não tinha resolvido. Aí foi só confusa e não tão feliz assim, o que hoje me traz muita culpa. E na faculdade, bom, depois de tantos anos sem ter resolvido isso, uns 10, 12 anos sem ter resolvido nada, só carregando, na faculdade, então, foi realmente, ali chegou a um nível máximo. Foi realmente, se eu não tivesse descoberto Monster High, tudo bem que eu descobri isso antes, foi logo no começo da faculdade, já estava pronto para mim, pelo menos, pelo visto. Mas aos 20, 21 anos, realmente, estava tão, eu já estava tão, sabe o maior mito que existe? É aquele de que é o mito do fundo do poço. Isso é mentira. Você só chega ao fundo do poço no momento em que você decide sair dele. No momento em que você decide, ok, aqui basta, eu vou agora tentar lutar para poder subir. Ali é o seu fundo do poço, onde você escolheu estar, onde você escolheu parar de cair. Porque até lá é uma queda livre e não para. Até chegar aos vários momentos em que eu tive antes de... Ainda bem que eu achei Monster High, porque no jeito que eu estava lá naquela época, eu teria me suicidado aos 20, 21 anos, na faculdade. Eu teria, sabe? Isso é fato, isso teria acontecido. Mas, graças a Deus, eu achei Monster High. Monster High veio para a minha vida quando eu mais precisava dele. E todo o universo, mas Monster High em si foi algo que realmente fez, naquela época, eu achar que eu estava... Eu não falo que eu estava bem, mas eu precisava pensar assim, que não havia nada de errado comigo, que poderia ser melhor. Veio quando eu realmente precisava, porque se não fosse por isso eu não estaria aqui hoje. Então eu vou fazer esse vídeo para realmente contar isso. Eu não sei, talvez importe para alguém, talvez alguém se identifique. Eu só quero realmente falar, porque eu acho isso uma coisa importante de falar ainda mais hoje, etc.
Bom, então, como isso começou? Como esse ódio de 16 anos começou? Bom, isso foi na escola, né? No ensino fundamental, terceira para quarta série. Bom, eu estudei numa escola pequena, onde sempre teve muito mais meninas do que meninos. E num dado ano, na terceira série, com meus 8 anos, eu era o único menino numa sala de 14 meninas. Que pra mim, beleza, porque eu sempre fui muito mais próximo das meninas do que dos meninos. Eu sempre me identifiquei mais nesse lado. Que pra mim, eu achava que assim era geral com todo mundo. Tipo, aí entrou na quarta série. Meus 8, 9 anos naquela época. E aí, isso depois de ter passado um ano inteiro, só eu e as meninas. Aí entrou, neste ano, rapazes, 3 na verdade. Aí foram eu, 4 homens, 4 meninos e 12 meninas. 8 meninos, desculpa, que algumas saíram. E eu achava e eu pensava, como eu tinha passado, obviamente, um ano inteiro com elas, com aquelas meninas, que eram as minhas amigas, eu achava que era assim, eram as minhas amigas. Eu, tipo, e quando chegou aqueles 3 rapazes, eu nem pensei na minha cabeça lá fazer amizade. A amizade ia chegar na sala, no troca-troca de ideia, etc. Mas no recreio, ao menos naquele dia, naquele primeiro dia de aula, e até os seguintes, eu ia ficar com as minhas amigas. Na minha cabeça era isso, tava tudo muito certo. Ledo engano. Tudo bem, hoje eu sei o que elas quiseram fazer, eu sei qual era a intenção delas. Elas achavam que eu era um menino e, como só tinha menino naquele ano passado, e não tinha nem outro rapaz para que eu pudesse conversar e ficar, jogar bola, eu sei lá. Sei lá o que, eu não faço a menor ideia do que é que meninos fazem no recreio. Elas pensavam, bom, agora que chegou mais 3 meninos aqui, eu obviamente vou deixar de andar com elas e vou andar com eles. É natural isso, afinal nós somos meninas e ele é um menino, ele vai ficar com os outros meninos. E é assim, é meninos e meninas. Amigos, etc, mas meninos aqui, mas enfim, né? Mas enfim, meninos aqui e os meninos ali. Elas achavam que era assim. Eu não. Eu não achava. Um dos grandes problemas foi que eu demorei anos, demorei anos para saber disso. Para entender, nunca entendi. Eu só finjo que sei, rezo a Deus para qualquer situação social, eu não cometer erros crassos nisso. Que é, o mundo ele é dividido entre homens e mulheres. Eu demorei tanto para perceber isso. Entender, eu nunca entendi, tá? Até hoje eu finjo que entendo isso. Mas porque eu não cresci assim, eu cresci num mundo que não tinha divisão, não havia homens e mulheres, via gênero masculino e havia, tipo, pessoas, havia o gênero masculino e havia o gênero masculino e o gênero feminino, mas dane-se, não tinha divisão, era isso. Minhas amigas não eram minhas amigas mulheres, eram só as minhas amigas. E eu não era o amigo homem delas, eu era só o amigo delas. Mas aí, naturalmente, quando chegaram eles, como nenhum deles pensava assim, só eu, eles acharam, ok, beleza, ele vai então deixar de andar com a gente para poder andar com eles. Isso é o normal e natural. Não quer dizer que somos amigos ruins, ou alguém aqui é ruim, ou alguém aqui é chato, não, é isso. Eu não queria fazer isso, eu queria continuar com elas, eu queria continuar no universo das meninas, do qual eu fui excluído fora. Meu filho, vai pra lá. Deixa a gente em paz, vai pra lá. E eu achava, naturalmente, hoje eu entendo isso. Eu entendo o que foi que aconteceu ali hoje. Uma coisa é você entender, hoje aos 25 anos. Uma coisa é você passar os últimos 16 anos tentando entender o que é que foi, fingindo que não sabe. Uma hora você finge que sabe, outra hora você finge que ele não sabe. Já passou da hora, já tem tanta confusão naquele momento, que eu passei a acreditar que o fato delas terem me excluído e me jogado para lá, para fora do mundo delas, era porque eu era um amigo ruim. E era isso. E na minha cabeça era isso. Eu era um amigo ruim. E eu passei todos esses últimos 16 anos tanto acreditando que eu era um amigo ruim e tentando não ser um amigo ruim. E voltando para o fundamental, o que é que acontece quando uma pessoa, ainda mais uma criança, tenta todo o tempo ser legal, o mais legal possível, o tempo todo? Obviamente,
ela fica insuportável, é muito claro aqui, então eu fiquei o amigo insuportável. Aí eu fiquei ainda mais excluído. Aí quando eu chegava a qualquer situação assim, qualquer situação que reforçava a ideia de que eu não tinha amigos, eu chorava. Então eu chorei muitas vezes também. Então, além de eu ser insuportável por tentar ser legal o tempo todo, eu ainda era um chorão porque eu achava. Então, eu ainda era um chorão porque eu achava. Ainda era um chorão porque eu achava por qualquer coisinha que dava errado. Porque, ó, bom, para eles eu era só um mimado fresco. Para mim, eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Eu estava completamente perdido, confuso, culpando toda hora a mim. Eu culpei a mim quando elas me deixaram. Não é que eles me deixaram, elas não me deixaram, eu só pensava, ele obviamente vai ficar com eles. Ele é um menino e prefere ficar com. Ele é um menino e prefere ficar com meninos, porque é assim que a vida é. Foi isso que aconteceu. Foram só crianças confusas, que não sabiam como lidar com a vida ainda. Não estou dizendo que elas agiram certo, mas elas também não agiram. Elas também não queriam fazer este nível de mal, tenho certeza disso. Bom, ok, depois disso, quando eu estava insuportável e chorão, elas aí começou também. Não eram só as piadas que não eram só as piadas que de fato me incomodavam. O pior para mim, o pior bullying que eu sofri de fato, que para mim é o pior bullying, até porque foi o que eu sofri, então não tenho como falar de outro, é a exclusão. Eu fui excluído de todos eles. Não era tipo eles e eu. Eram nós, amigos felizes, coloridos, etc. E ele. E o Leandro, ali, sozinho, no canto, ninguém fala com ele, ninguém mexe com ele, porque além dele ser um insuportável, porque quer ser legal demais e falso, ou ele é um chorão. Então, eram nós e ele. Bom, nós e o Leandro. Para mim, esse é o pior tipo de bullying que eu sofri foi esse. Foi a exclusão, eu fui excluído. Ao ponto de eu simplesmente querer me excluir, de eu não querer existir, porque eu não achava certo quem eu era. Porque havia algo de errado comigo. De novo, falando assim, com 25 anos, parece muito bobo. Talvez, e é muito bobo. Mas eu tinha 8 anos. E ficou assim na minha cabeça, por todo aquele tempo. Aí eu cheguei no ensino médio. Onde que entrou a Barbie nessa minha infância? A Barbie, embora eu me sentia completamente errado, eu me sentia um amigo ruim naquela escola. Naquela escola com todos eles ali, eu não era um amigo ruim para a Barbie. Nem a Barbie também era uma amiga que me excluía. A Barbie era minha amiga perfeita, era a amiga que eu queria ter. Assim como também tanto a Barbie quanto as Bratz eram maravilhosas também. As Winx, a Witch, a gente amava o Witch. O Winx também, enfim. Todo este universo menino da Barbie, etc., todo esse lado cor-de-rosa da vida, era aquilo que me faltava. Elas se tornaram as minhas amigas que eu precisava e também ocupou aquele espaço de que eu me via arrancado. Elas eram o meu contato que eu tinha com aquele universo das meninas do qual eu não podia fazer parte e eu não sabia por quê. Eu não sabia, não entendia o porquê eu não podia ficar com as meninas. Porque eu não podia falar de coisas de meninas e etc. Então, todo esse lado confuso meu foi ocupado por isso aqui. Então, se minha infância ela não foi, pelo menos, ainda mais infeliz do que poderia ter sido, e ela foi, de fato, eu não fui uma criança feliz. Pelo menos não na escola. Família e outros lugares, até que foi bem normal, na verdade. Mas na escola era eu de ir para aula querendo morrer. De novo, acontecendo. Tá bom, não morrer, era tipo sumir. Era desaparecer. Eu não pensava nisso naquela época. Era simplesmente desaparecer. Era eu andar e fumaça, sumir, desaparecer. Era isso. Então a Barbie, ela realmente virou a minha melhor amiga. Era este contato que eu tinha dizendo que com esse universo das meninas de que eu não podia participar por uma razão que eu não sabia qual, da qual eu acreditei ser porque eu era um amigo ruim. Então a Barbie ocupou esse espaço e foi fundamental isso. Ela não me fazia me sentir errado, não me fazia me sentir que havia algo de errado em mim. Ela não deixava eu sentir isso, que foi fundamental para mim. Aí entrou a adolescência. Bom, na adolescência, no ensino médio, na verdade. Bom, primeiro eu fiquei super feliz de ter sumido. Toda a questão com a minha fala hoje, todo o problema que eu tenho com a minha fala, o fato de eu falar baixo, de eu não saber gritar, de eu não conseguir falar em voz alta, de projetar a minha voz, de eu gaguejar bastante,
E por conta disso, ainda mais da minha timidez, que tem a ver também com isso, foi todo este bullying na infância. Tem um vídeo onde eu falei só sobre isso, que vai estar aqui no card, onde eu falo da minha fala por inteiro. Assista esse vídeo caso você tenha interesse. Minha fala é fruto de puro bullying e puro medo de falar. Mas enfim, tá ali. Beleza, ensino médio. Primeiro, não foi tão ruim assim o primeiro ano. No primeiro ano eu estava tão feliz por ter saído daquele inferno que era, daquele poço de infelicidade que era o ensino fundamental para mim. Então eu estava tão feliz que para mim o primeiro ano foi bom, não foi ruim. Aí entrou o segundo ano. Aí eu me dei conta que sim, foi ruim o meu primeiro ano. É que acontece que eu não vi isso. Queria não ter visto ainda. Aí no segundo ano foi horrível. Até a metade do final dele. Mas depois da metade, começou a ficar bom. Não vou falar que, começou a ficar bom. Ficou melhor. Eu comecei, de fato, eu realmente creio que eu consegui fazer amizades. Problema aqui, tá bom? Para deixar isso bem claro. Eu fazia amizades, mas eu ainda me via como amigo ruim. Em algum momento, ainda pior. Não é só uma questão de que eu não vou ter... não é só uma questão de que eu não vou conseguir fazer amigos. Eu vou conseguir fazer amigos, só que em algum dado momento, esses amigos vão se dar conta de que eu sou amigo ruim e vão me deixar. Não porque eles são ruins, é porque eu sou ruim. Tem alguma coisa errada em mim que faz com que todo mundo se afaste, que faz com que eu jamais vou merecer ter amigos. Jamais vou poder experimentar essa coisa maravilhosa, esse privilégio que é a amizade. E hoje, diga-se de passagem, a coisa que eu mais quero nessa vida é ter amigos. Porque eu tenho duas amigas excelentes, maravilhosas desta época, que eu me culpo amargamente de sempre estar pensando quando que elas vão me deixar. O que é horrível você pensar isso. Eu sei que isso não vai acontecer. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você sentir essa confiança. Tanto em si mesmo, quanto nelas, de que elas não vão, mais uma vez, uma pessoa vai desgraçar com sua cabeça. Sabe aquela pessoa que foi traída tantas vezes, tem tanto chifre na cara, quer dizer, tem tanto chifre na cabeça que tem seríssimos problemas de confiança no seu namoro, casamento, etc. Então é a mesma coisa comigo, só que entretanto é com amizade. Eu nunca acho que eu posso confiar em alguém que este alguém vai crescer, que este alguém vai querer ser meu amigo e não vai me deixar depois, etc. Não sei se isso faz sentido, se isso é ou não é idiota para vocês, mas é assim para mim. Eu preciso hoje, ainda assim, lutar para conseguir não me ver como um amigo ruim. Não me ver, não pensar em mim como se tivesse uma coisa errada em mim que vai fazer com que qualquer outra pessoa só se afaste, porque tem algo de errado comigo. Eu tenho que lutar para isso. E é todos os dias. Então o ensino médio poderia ter sido melhor, só que eu ficava nessa, eu estava muito confuso ainda. Eu tinha recém saído daquele inferno que foi o ensino fundamental. Eu estava neste medo, nessa falta de confiança, tanto em mim, nessa questão da minha timidez, que eu já sou meio tímido. Aí eu fiquei ainda mais tímido porque por causa da minha fala, que foi desgraçada lá, que foi desgraçada lá atrás, então eu ficava ainda mais tímido de poder falar e gaguejar, etc. Então eu ficava ainda mais fechado. Aí quando eu fazia amizade, eu tinha medo de falar demais para, gaguejar e rirem de mim, etc. Então, poderia ter sido melhor. Eu cheguei ao ponto de eu poderia fazer amizades verdadeiras. Só que acabei não fazendo por puro medo, etc. E essa confusão toda. Então, eu não pude aproveitar tão bem assim meu ensino médio. Em nada, na verdade. Eu não pude ter aproveitado de fato como eu poderia ter feito. Não poderia ter sido tão feliz como eu poderia ter sido. Que foi feliz. Não vou falar que foi completamente feliz porque não foi. Mas poderia ter sido muito mais. Eu poderia ter sido muito mais também. E eu não fiz nada para melhorar essa minha autoestima. Eu só estava continuamente, ao longo dos anos, diminuindo mais e mais e mais o amor por mim, a confiança por mim, tudo isso por mim. Eu só pensava, eu sou uma pessoa ruim, um amigo ruim, ninguém vai querer ficar comigo, etc, blá blá blá. Tente fazer isso até você realmente crescer acreditando que tem algo de errado com você. Você não vai ter autoconfiança em você, você não vai ter autoestima. Eu desafio alguém a ter autoestima somente para isso. Só que nessa fase, nesse ensino médio, outra coisa também, mais uma vez que foi tão assim, importante para mim, foi, obviamente, o mundo da fantasia.
Eu larguei a Barbie aqui. Foi um período onde eu não toquei na Barbie. Por aquela coisinha de eu tenho que ser homem, etc. Eu comecei a perceber, tá, pessoal, que existiam homens e mulheres no mundo. Comecei a me dar conta disso. Ainda era confuso. Ainda é confuso, mas ali foi, bom, enfim. Mas ali foi onde eu conheci os animes, onde eu conheci os desenhos de fato, da Cartoon Network, da Disney, quando eu conheci Phineas e Ferb. Phineas e Ferb foi maravilhoso pra mim. Eu fiquei mais nesses desenhos no geral, e também animes, é claro. Então foi nesse ensino médio. Foi onde também eu fiz, por sinal, meu primeiro curso de desenho, que foi arte em mangá, que é minha paixão até hoje. Eu, de vez em quando, eu rabisco assim, só que faz anos que eu não toco numa coisa. Vou tentar, estou voltando, é isso, estou resgatando aos poucos esse meu amor pelo desenho. Vamos voltar em frente. A faculdade aqui. E aqui, bom, já fazia mais de 10 anos que eu estava nisso, nessa crença de que eu sou ruim, de que eu sou uma pessoa ruim, que não merece amigos, numa situação onde eu... uma coisa muito importante aqui. Eu sou formado em Direito há 2 anos, há dois anos que eu sou formado, não fiz nada, eu sou inútil ainda até hoje. Também tenho que lutar para não me ver assim, mas eu ainda sou um cara de 25 anos, sem expectativa de vida, que mora com os pais, é assustado por eles. Não tem como pensar em mim como não sendo inútil. É difícil. Mas beleza. Continuando aqui. Eu não sabia qual coisa eu queria fazer, até porque toda a minha vida até então, toda ela, desde o fundamental, os 8 anos até o ensino médio, até a faculdade, até recentemente, agora, quando eu parei de fazer isso, eu vivia tentando ser aquilo que as outras pessoas esperavam que um bom amigo deveria ser. Eu fazia aquilo que eu achava que outra pessoa queria que eu fizesse, desde os 8 anos de idade. Ou seja, naquela época onde você estava formando a sua cabeça, formando a sua personalidade, eu não formei a minha. Eu me moldei de acordo com aquilo que as pessoas, daquilo que eu achava que as pessoas achavam que eu deveria fazer ou ser. Eu me moldei assim. Minha personalidade é essa, os outros. Então hoje eu estou literalmente reconstruindo uma. Eu estou fazendo uma do zero, eu estou formando um. De fato, quem é o Leandro? Eu não faço a menor ideia, porque eu estou formando ele agora. Eu estou me formando agora, formando a minha cabeça agora. Estou me formando como ser humano agora. E naquela época, naquela faculdade, eu não sabia o que eu queria ser. Eu queria ser um bom amigo, era isso que eu queria. Eu queria ser um bom amigo. Um amigo que as pessoas não fossem gostar de ter por perto, que não iam deixar depois, que não ia ser aquele amigo estranho que você anda com ele porque tem pena. Então, eu queria ser só um bom amigo. É fazer um estranho aqui, tá? E numa situação onde eu teria que escolher a minha carreira. Bom, escolher para mim, né, o direito. Foi um teste. E eu gostei, eu não achei ruim. Talvez, eu sei que algum dia eu vou de fato prezar por tudo aquilo que eu aprendi no direito, naquela faculdade, porque foram coisas maravilhosas e coisas muito importantes. E era uma área de humanas que eu realmente gostava, envolvia ler e eu gostava de ler. Eu adorei direito civil, por sinal, eu me apaixonei por essa área, só que eu não me via nela, eu não me via trabalhando nela. Só que estava numa situação onde eu tinha o FIES, eu vou ter que pagar 16 anos, quer dizer, minha mãe vai pagar por 16 anos aquela merda. Pelo menos não até eu conseguir fazer alguma coisa, só que eu estou me fazendo ainda, então como que eu vou fazer alguma coisa enquanto eu estou me construindo? Tudo isso está acontecendo nesse momento aqui agora. Então naquela época, eu não queria estar naquele curso, eu não queria estar ali, eu não queria estar, pensando no que eu vou fazer com tudo aquilo depois, porque eu não conseguia pensar no depois, porque o depois para mim seria mais do que era o que foi lá atrás, que foi só infelicidade. Toda a minha vida escolar, do começo ao fim dela, foi só infelicidade. Eu só fui infeliz nessa área. E depois dela eu teria que construir uma vida, eu teria que realmente construir uma vida. E o que seria essa vida depois dela? Seria mais infelicidade. Então, naquele momento, eu estava sem esperança nenhuma, eu estava sem força de vontade nenhuma, eu estava literalmente destruído. Quer dizer, destruído não havia nada construído. Não tinha nenhuma base de quem é o Leandro construído. A única base que o Leandro tinha ele era fã da Barbie, fã de anime, fã de desenho, etc. Era isso. Eu me afundei em todo este mundo fantástico, a ponto de eu passar dias inteiros, do começo ao fim dele, só no mundo da lua. Não é da lua, era o mundo dos desenhos.
E eu, por sinal, desenvolvi toda uma técnica. Eu conseguia copiar o quadro, prestar atenção na aula, seguir o professor com o olhar, copiar a matéria, responder coisas simples, idem para a faculdade, idem para casa, idem para qualquer outra situação, sem realmente estar vivendo ela. Eu estava o tempo todo no mundo da fantasia. Eu tenho dias inteiros de branco na minha cabeça, que eu não vivi. Eu só fingia. Eu só estava ali, copiando, respondendo, não tenho ideia do que era, mas eu respondia, prestava atenção na aula, fingia que prestava atenção na aula. Eu era assim, nos meus dias de faculdade. Nos últimos, então, nem se fala. Eu só cheguei aos últimos dias, porque quando chegou aos 20 anos, 20, 21 anos, metade para depois do curso, que eu realmente me dei conta do tipo que eu não queria viver o dia de amanhã. Se eu não tivesse achado Monster High antes, naquela época, no começo da faculdade, porque ali eu tinha 18, 19 anos mais ou menos, quando eu achei. Se eu não tivesse achado nesta época, aos 20, 21 eu teria me matado, isso é certeza, eu teria me matado aos 20 anos. Porque eu não queria viver. Não para o que seria depois disso, para mais infelicidade. Mais e mais de eu vivendo uma vida inteira, tentando viver uma vida inteira, acreditando que eu era uma pessoa ruim. Não dava mais. E só que nessa época também, então, graças a Deus eu achei Monster High. Então eu vivi só para poder ver Monster High. Só para poder assistir Monster High. Para poder ver na internet histórias, livros, pegar imagens, eu sei lá. Eu vim para poder consumir tudo isso. A única razão que eu tinha para não me matar hoje era porque se caso eu fizesse isso, amanhã eu não ia poder ver o filme que ia estrear. Não ia poder ver, sei lá, a próxima história que ia ser lançada, etc. Eu vivi só para isso. E assim foi também, depois de Monster High veio outras coisas também. Eu vivi só porque se eu morresse hoje, eu não ia poder consumir aquilo amanhã. Foi para isso que eu me viciei no mundo fantástico, me viciei em mostrar. Quer dizer, eu sou muito grato a isso, porque tipo, eu estou vivo, né? Eu estou aqui, então me mantém vivo pelo menos. Mas também não é legal você viver por algo que não seja você mesmo, de você querer estar vivo. Você querer poder viver porque você quer viver o amanhã. Não, eu só queria assistir o desenho. De novo, eu sou imensamente grato a isso. Porque me veio numa hora onde eu precisava de fato me sentir que não havia nada de errado comigo. Onde havia esperança para mim, para uma pessoa estranha e esquisita como eu, que eu via a minha vida inteira, que aparentemente devia ser isso que havia de ruim. Eu era um amigo ruim porque eu era estranho e esquisito, mas eu vi aquele desenho onde mostrava que tudo bem eu ser estranho e esquisito, que eu poderia ter sim amigos. Me trouxe essa fina felicidade de me sentir certo, de me sentir correto. E era isso que sempre foram os desenhos para mim. Os desenhos sempre foram a única coisa que me fazia me sentir feliz. Isso até o momento também onde já não adiantava mais, né? Chegou uma hora onde nem isso também adiantava. Eu teria que começar alguma coisa, só que eu não tinha força. Eu não sabia nem quem eu era, o que dirá o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Tinha noção alguma disso. Eu nem tinha força de vontade para fazer alguma coisa, eu não tinha força nem assim. Eu não tinha força nem para viver, que dirá então para fazer alguma coisa. Então, outra batalha minha que eu tenho é eu parar de querer andar na rua e rezar ou torcer para poder ser atropelado. Que eu juro por Deus, é isso. Eu não vou dizer que eu sou feliz hoje. Eu não sou feliz, eu ainda sou infeliz. Eu sou ainda muito infeliz hoje. Eu ainda quero morrer hoje. Eu não vou falar que eu quero me matar, porque eu não quero. Quer dizer, não é que eu não queira, eu não quero viver, isso eu não quero mesmo. Mas eu não vou falar que eu vou fazer alguma coisa. Eu espero que alguma coisa aconteça e me mate. Eu espero que alguém, aquele motorista bêbado, chegue em mim e me atropele, me mate. Que aquele assassino, aquele ladrão, trombadinha de rua que todos falam que existe, eu nunca vi nenhum, porque eu torcia todos os dias poder aparecer, nunca vi alguém me esfaquear na rua e pegar minha carteira, sei lá, enfim. Nunca morri. Sempre voltar para casa, sempre que eu saía, deixando morrer, eu voltava vivo para casa, me dava aquela raiva do porquê eu vou ter vivo hoje, ó Senhor. A ponto de eu acordar no dia seguinte com raiva, já acordei com raiva por estar vivo ainda. Cheguei nesse nível. Eu estou recentemente lutando contra esse nível. Estou tentando sair dele hoje. E é difícil, é muito difícil. Mas, neste nível de infelicidade, querer morrer que é minha vida hoje,
tem uma coisa que me faz muito feliz ainda. Tudo bem, estar em contato com este lado da Barbie, Monster High, não só isso também, tá? Tipo, tem também super-heróis, tem HQs, tem os desenhos no geral, tem os livros que eu amo ler, tem os animes, e tem, vou dar muita ênfase nisso porque foi isso aqui que de fato me salvou, que é a Barbie, todo esse universo aqui, ainda mais Monster High. Isto me salvou de verdade, de fato me salvou a minha vida. Então, embora isso aqui também me traga o conforto que eu preciso durante o dia. Isso me conforta. Quando eu não consigo fazer isso comigo mesmo. Mas uma coisa que também me deixa bastante feliz e bastante também traz esse conforto, hoje, eu sempre vou falar isso quantas vezes foram necessárias, sempre que tiver chance, são vocês. Vocês hoje são esse algo, e todo esse mar de felicidade que é a minha vida, vocês são algo que me faz feliz hoje. Todos vocês são. Tudo bem, vocês 4 pessoas que vão ver esse vídeo até a metade dele, o que eu entendo, ninguém vai se interessar por isso aqui. Mas ainda assim, vocês, minha média de views diárias que eu tenho, muito obrigado por todos vocês estarem aqui, porque vocês são algo que me faz muito feliz hoje. Muito obrigado mesmo, vocês estarem aqui. Ainda mais hoje, no dia do meu aniversário, que pouquíssimos vão ver este vídeo, eu sei. Mas muito obrigado a vocês e vocês também que não vão vê-los, porque não interessa mesmo esse vídeo a vocês. Mas muito obrigado por verem os outros vídeos, muito obrigado por estarem aqui, por comentarem aqui, por darem seus like. O só view, não importa. Obrigado por me trazer essa felicidade hoje. Ela é muito importante para mim. Eu espero poder fazer mais por vocês, assim, mais por este universo inteiro, que fez tudo por mim durante a minha vida. Que sem este universo eu não estaria aqui hoje. Se eu tenho esse ímpeto de fazer este canal, de querer expandir esse universo para todo mundo, para todos nós homens que também queremos, porque eu não quero ter que esconder ou sentir vergonha de algo que salvou a minha vida. Eu não quero que outras pessoas, outros homens também tenham que fazer isso, sentir essa vergonha. Se eu quero poder fazer algo por este universo, é porque ele realmente me fez feliz. Não consigo mais continuar o vídeo, desculpa. Muito obrigado por ter visto até aqui, obrigado por estarem aqui, obrigado Matel, obrigado bonecas, obrigado Barbie, Monster High por ter estado comigo quando eu mais precisava. Muito obrigado.